Bateu o desespero no senhor Arthur Lira. Olha, essa semana eu vi muitos comentários perguntando, mas Thiago, você não descansa? Por que que mesmo na semana aí em que vários canais aí estão descansando, você continua aí todos os dias fazendo aí vídeos contra a extrema-direita? Eu vou falar, porque eles não descansam em tentar trazer desgraça para o Brasil. Então a gente não pode descansar um segundo, a gente tem que ir para cima deles sempre. Então a gente segue aqui exatamente para não deixar que eles avancem nem 1 milímetro. O que está acontecendo agora? Olha só, a extrema-direita, que está aliada aí com o Centrão para tentar colocar uma faca no governo, no pescoço do governo Lula, está agora fazendo chantagem e fazendo aí ameaças ao governo Lula, inclusive com apoio da imprensa, viu? Saiu matéria aí na Globo, inclusive os comentaristas da Globo News falaram aí na matéria, cheguei a ver aí, dizendo que, olha, essa investigação da Polícia Federal contra o Arthur Lira vai respingar no PT. Quem vai sofrer é o PT, viu? Quando o judiciário avança, quem sofre é o Poder Executivo. O Poder Executivo quer dizer o governo Lula. E quem vai sofrer agora é o PT, quer dizer, temos aí a Rede Globo fazendo papel de porta-voz do Arthur Lira, que está apavorado, com medo de prisão aí quando ele sair da presidência da Câmara dos Deputados, para dizer, olha, o Lula, ou você ajuda aí a barrar a investigação contra mim e me protege, ou eu vou para cima do PT. Segundo aí, Arthur Lira disse a alguns aliados, e vazou para a imprensa, eu já mostro aqui um trechinho da matéria, ele fala o seguinte, olha, tem muitas emendas aí, mas essas emendas não são só do Centrão, não. Tem algumas emendas que são também para parlamentares de esquerda, viu? Da base governista. Afinal, a esquerda está na base governista. Então, se cair para cima de mim, vai cair para cima de todo mundo. Vou mostrar aqui um trecho. E o Valdo sabe muito bem, quando você conversa com os deputados e os senadores, eles dizem que o o Supremo está cobrando agora não era regra ontem, não era regra antes. Então, por exemplo, a grande preocupação deles é definir e trazer a público esses patrocinadores, esses deputados que bancaram essas emendas, porque eles diziam que essa regra não existia lá atrás, que daqui pra frente tudo bem. Então esse é o primeiro ponto, Valdo. E dois, para dizer que estava tudo costurado com o Executivo. Como eu comentei aqui, o presidente Lula está ciente dessa reclamação da Câmara dos Deputados e da situação difícil que ele vai pegar em 2025. Com a governabilidade junto a esses parlamentares por causa dessa decisão do Supremo. E eu tenho a impressão, Valdo, de que o governo lá atrás, porque isso é uma bandeira de acabar com o orçamento secreto, legítima, obviamente, que o presidente Lula encampou na campanha de 2022, mas me parece que é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. Porque foi tão longe para o governo que não tem base e precisa desse Congresso e está vendo essa instabilidade na política refletir na economia, que agora eles estão olhando e achando, o próprio Executivo, fontes no Executivo com quem eu converso, acham que vai atrapalhar a vida deles. Mas é isso, como é que faz? Qual é a outra solução que o Flávio Dino tem diante do avanço dessa discussão? Ah, então tá bom, vou parar, vou ficar olhando aqui pro teto e não resolve a questão das emendas. Não tem o que fazer. Então, assim, era preciso, minha visão, Valdo, quantas vezes esses parlamentares se sentaram com o Supremo para discutir esse assunto. Nós estamos acompanhando, como disse o ministro do Supremo hoje, essa novela. É uma novela essa questão das emendas. E nada foi decidido até agora. Agora é isso. Como disse um deputado ali ligado ao grupo do Lira para mim, quando o judiciário aperta, quem sofre as consequências é o Executivo. Vai sobrar para o Executivo, Valdo. E quem vai sofrer primeiro na política, como eu disse aqui, vai ser o PT. Ela alega. Logo depois falaram aí o seguinte, que olha, os deputados do PT também ali aproveitaram algumas emendas, então vamos para cima deles, viu? Pois bem, o fato é o seguinte, o Lula sabe, o governo Lula sabe, os ministros do Lula sabem, que mais de 90% das emendas foram para a direita. Inclusive, era uma reclamação aí no período eleitoral dos parlamentares do PT, alguns que foram candidatos, até dos que não foram, mas tinham ali, estavam apoiando candidatos em várias cidades, de que, olha, quem está ganhando a eleição é o orçamento secreto. Os parlamentares que tiveram ali acesso a emendas do Bolsolão, do orçamento secreto, eles estão fazendo aí prefeitos e vereadores Brasil afora. E os da esquerda não estão conseguindo. O PT aumentou nessa eleição, tudo mais, mas não tem ali, como não tinha acesso ao orçamento secreto, não tinha. Ali não conseguiu aumentar. Não fazia sentido o governo Lula liberar emendas aí do orçamento secreto para parlamentares do PT. Por quê? Porque eles já votam com o governo. Você tem que pegar ali as emendas para fazer ali com quem não vota com o governo. E o pior, os parlamentares do PT não são amigos do Arthur Lira. Quando o governo negocia, o governo é obrigado a pagar a emenda, negocia ali com o Arthur Lira, ele só pode saber o seguinte, vou pagar na data tal. Esse é o único poder de barganha que tem o governo, é quando vai pagar a emenda. É obrigado a pagar, mas pode pagar lá na frente e o deputado quer a emenda agora. E aí o que acontece? Quando o Arthur Lira vai negociar com o governo, paga a emenda agora. Quem decide qual parlamentar vai ficar com a emenda é o Arthur Lira, não é o governo. É o Arthur Lira quem faz ali a negociata com os deputados. Ele não é amigo dos deputados do PT, então vai pegar 90% centrão. Essa ameaça do Arthur Lira aí
via imprensa e via também seus aí interlocutores, é desespero. Isso é desespero, tá? Ele tá em pânico. Ferrou pro Arthur Lira, ferrou grandão. Por quê? Porque agora a Polícia Federal vai fazer um escrutínio nesses 4 bilhões em emendas e ver assim, peraí, eu dei exemplo aqui em vídeos anteriores, ó, um campus society ali no interior de Alagoas, 3 milhões de reais. Vamos ver quanto custa um campus society? Vamos pegar qualquer um que foi feito aí no Brasil afora? Não vamos nem ver quanto custa um ali, só ver os preços não. Vamos pegar outros que foram feitos no Brasil afora. Algum custou 3 milhões? Não. Então tem superfaturamento aqui. Então tem o que a Polícia Federal já afirmou que tem indícios. Peculato, roubo de dinheiro público. Ah, vamos pegar aqui, ó, não sei o que, 10 milhões. Será que isso custa 10 milhões? Quem foi o deputado? Por quê? Então a coisa vai ficar bem feia aí pro Arthur Lira e pros seus amigos. O Flávio Dino não vai arredar o pé. Eu tenho certeza que o governo Lula, diante da ameaça, o Lula ele não tem medo de investigação. A gente já viu isso na Lava Jato. O Lula em nenhum momento, quando começou, por exemplo, no governo Lula agora, lá atrás, quando começou mensalão ou coisa do tipo, em nenhum momento você via articulação do governo Lula para parar a investigação. Inclusive uma coisa que muita gente do PT tinha bronca do Lula é que ele não parava a investigação. E no caso ali, o mensalão foi uma investigação que virou para ser contra o PT. Outras, como a Lava Jato, já começaram contra o PT. O mensalão começou, obviamente, contra o Lula e contra o PT, mas ali, em determinado momento, se descobriu que quem cometeu todos os crimes foram políticos do PTB, que era o partido do Roberto Jefferson, foram políticos ali do chamado Centrão, e que os crimes não envolviam nem dinheiro público. Só que aí a narrativa da imprensa ia por água abaixo, né? E aí eles mantiveram a farsa de que mensalão era compra de votos. E aí ficaram naquilo, e depois o STF, sem provas, lembre-se disso, o Joaquim Barbosa, que era o relator, ele foi lá e ferrou com o PT. Mas, nesse caso aí, temos o Flávio Dino, que não é o Joaquim Barbosa. E temos aí um escândalo que não é um escândalo contra o PT ou o Executivo, apesar de você ver aí um malabarismo da Globo para falar, não, mas isso tudo foi junto com o Executivo, ou seja, está tentando colocar o governo Lula no meio da corrupção do Lira. Só que o Lula é obrigado a pagar. Se o governo é obrigado a pagar emenda, quer que o governo faça o quê? Que se negue e sofra um impeachment? Crime de responsabilidade, porque não pagou a emenda que é obrigado a pagar? Não, né? Então o governo é obrigado a pagar, negocia o que pode ali, a pouca margem de negociação que tem hoje o governo. Para quem não sabe, uma das piores aí heranças malditas que deixou o Bolsonaro e que a imprensa não fala, é o fato de que o governo tem muito menos poder de barganha do que tinha até 2018. Até 2018, o governo tinha várias emendas que não eram impositivas. Então, o governo podia escolher, inclusive, se pagava a emenda. Podia falar, ó, quer saber, essa emenda eu não pago, não. Você que se dane, ô deputado, eu não vou pagar a emenda. Dane-se. Eu vou usar esse dinheiro aqui para fazer outra coisa e não vou pagar a emenda para o deputado. Ah, você vai votar comigo? Vai, então eu pago a emenda. Não vai, não pago a emenda. Fim. Aí o deputado, não, mas eu tenho direito, mas eu não sou obrigado a pagar. Acabou. Então, tinha um poder de barganha. Depois do governo Bolsonaro, o Bolsonaro fez um acerto ali para que a corrupção ficasse desenfreada com o Arthur Lira, em que o Arthur Lira começou a aumentar o tanto das emendas, a ponto de que, hoje, boa parte, vamos falar quase metade do dinheiro que o Brasil tem para investimento são de parlamentares. Aí você fala, peraí, para que a gente vota no Lula se mais da metade do dinheiro que o Lula tem para investir vai para os parlamentares? Então, quem manda, na verdade, no Brasil não é o Lula, são os parlamentares. E o pior, emendas impositivas. O Lula é obrigado a pagar. O máximo que ele pode fazer é o seguinte, olha, não vou pagar em janeiro, vou esperar até dezembro para pagar. Como fez aí com esses 4 bilhões, e aí deu esse problema. O Arthur Lira queria pegar para ele, o Arthur Lira descumpriu a medida do Flávio Dino, e o Flávio Dino barrou. Tem uma coisa, a Globo fala que, olha, de acordo com fontes do Centrão, o Flávio Dino está cobrando uma regra que não existia. Existia. O Flávio Dino, a primeira reunião dele com o Arthur Lira, em que o Arthur Lira saiu bufando, saiu batendo na porta, ele bateu a porta, saiu no meio e bateu a porta. Essa reunião faz 4 meses. No dia seguinte à reunião, o Flávio Dino, e eu fiz vídeo aqui, quem é plantonista, volta aos vídeos do Plantão Brasil, lá eu expliquei tudo sobre a reunião, o Flávio Dino disse, olha, as emendas estão paralisadas agora. E aí ficaram paralisadas até a semana retrasada. Quando o Flávio Dino falou, ó, pode voltar as emendas porque vai ter transparência. O que fez o Arthur Lira? Pegou e fez sem transparência nenhuma. Aí o Flávio Dino, pare, bloqueia tudo. O que foi pago bloqueia, o que não foi pago também não deixa nem ser pago.
Fim, agora vai acabar a palhaçada. E mandou a Polícia Federal entrar na investigação. Aí é que a água bateu no bumbum do Arthur Lira. Sabe quando você entra no mar frio ou na água gelada, você tá assim, vem a onda, tal, no seu joelho, a hora que bate no bumbum, você fala, opa! Pois bem, bateu no bumbum, água gelada aí do Arthur Lira e falou, epa, agora ferrou. Agora ferrou, porque cada dia que passa, lembra que eu falava no ano passado, nesse ano, no ano passado também, mas nesse ano eu falei muitas vezes, eu falei, olha, cada dia que passa, o Arthur Lira tem um pouquinho menos de poder do que ele tinha no dia anterior. Cada dia que passa, o cacife político do Arthur Lira é um pouquinho menor do que o cacife político que ele tinha no dia anterior. Por quê? Porque cada dia que passa é um dia a menos que ele tem ainda na presidência da Câmara. Agora o que aconteceu com o Arthur Lira é que ele não tem mais nenhum dia na presidência da Câmara de fato. Por quê? Porque não temos mais sessões no Congresso Nacional. Então qualquer poder que tem o Arthur Lira, qual poder que ele tinha? Poder pautar impeachment, poder decidir qual projeto de lei vai ser pautado e qual não vai. Ele podia colocar pautas bomba, como fez algumas vezes, como Eduardo Cunha fazia contra Dilma, o Arthur Lira fez uma ou duas vezes. Ele podia não pautar projetos econômicos que o Lula quer e precisa. Ele podia, em conluio com os bilionários banqueiros do Brasil, que eu já mostrei aqui várias vezes, são chefes dele, os bilionários podiam falar, ó, a gente vai começar a vender real e comprar dólar, o que para eles não custa nada, dinheiro de troco para eles, o dólar vai subir. A imprensa, mostrei aqui a imprensa, a Rede Globo principalmente, mas toda a imprensa vai falar que a culpa é do Lula, porque temos um problema fiscal no país, inventa qualquer coisa, inventa que é problema fiscal. E aí o Lula vai precisar de você, Arthur Lira, para aprovar a lei. Aí você vende bem caro, viu? Vende bem caro. Ele tinha esse poder até semana retrasada. Hoje não tem mais sessão no Congresso. Já foi aprovado tudo, acabou o poder do Lira. Quando voltar ao Congresso Nacional em fevereiro, o Arthur Lira vai ser presidente por algumas horas. A primeira sessão, quando voltar na primeira semana de fevereiro, já é a eleição. E aí ele tem que eleger o sucessor dele. E aí ele tem que confiar que o sucessor vai protegê-lo. Eu vou te falar o que aconteceu nas últimas vezes, tá? Lá atrás, Severino Cavalcante era presidente da Câmara, na época do Mensalão, deu ruim para ele, deu muito ruim para ele. Eduardo Cunha era presidente da Câmara, deu ruim para ele, acabou preso o Eduardo Cunha. Então você vê, o Arthur Lira, o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, ele sabia que não se elege mais nem para síndico de prédio. Não tentou nem a reeleição, foi pro iniciativa privada, entre aspas, aí, trabalhar para quem era chefe dele, né? Porque lembre-se, os banqueiros são os chefes dos políticos da direita. E Centrão é um nome bonitinho que a imprensa inventou. Na verdade, Centrão é o direitão, são todos de direita, tá? Então o Lula está com um congresso de direita, com pouquíssimos parlamentares de esquerda, nas pautas econômicas, boa parte da esquerda trai o Lula, e aí ele tem que negociar com esses bandidos aí. Esses bandidos estão querendo cada vez mais abocanhar o orçamento público, de maneira que eles estavam querendo aprovar para que em 2025 o Congresso Nacional tivesse mais verba que o governo federal. Ou seja, a gente votou no Lula, mas quem ia ter mais verba, mais dinheiro para gastar, mais dinheiro para fazer, inclusive negociata e corrupção, era o Arthur Lira. Mas o que o Lula ia ter para investir no Brasil. Aí você fala, peraí, para que serve então a eleição para presidente se o presidente não manda nada? É isso. Então Flávio Dino está colocando uma linha, ó, daqui vocês não passam. E agora vamos fazer já outra linha mais para cá, para que vocês, bandidos, recuem, para que cada bandido aí do Centrão volte para o seu lugarzinho, que é o lugar de deputado federal. A Câmara dos Deputados tem que voltar para o lugar dela, que é o lugar de Câmara dos Deputados, e não o lugar de querer ali fazer um parlamentarismo. Segundo aí a imprensa falou, o Arthur Lira chegou até a citar, e aí é ameaça, tá? Lembre-se, estão falando aqui de políticos, adultos, ninguém vai ameaçar o outro na cara com todas as palavras. Ele só cita, ele chegou até a citar que, olha, tem um projeto de lei aí que pode ser pautado em 2025, que é um projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas com até um calendário de pagamento. Hoje, o governo, o Lula pode pegar uma emenda ali, ele é obrigado a pagar aí mais de 20 bilhões em emendas no ano que vem. Ele pode chegar e falar, ó, vou pagar só lá em dezembro, não vou pagar agora. Vou liberar só depois, e ir enrolando. E o governo tem seus meios de enrolar. Mas o Arthur Lira falou para o Lula, a gente pode pautar aí um projeto de lei, porque tá todo mundo, os bandidos estão insatisfeitos, né? Eles querem roubar dinheiro público sem transparência, para que ninguém saiba quem roubou. E aí eles falam, um projeto de lei que obriga o governo, vai ter, ó, em janeiro vocês são obrigados a pagar tantos bilhões, em fevereiro tantos bilhões, e se não pagar é crime de responsabilidade, é impeachment. É isso que estão querendo. E aí, segundo aí
quem do Centrão falou com a imprensa, isso faz com que o Brasil vire um parlamentarismo. O Lula vira uma rainha da Inglaterra, não serve para nada. O Lula só serve aí para pagar emenda pro Centrão sem nenhum, aí não vai ter nenhum poder de barganha. Hoje já é pequeno, aí não vai ter nenhum. Então o Flávio Dino sabe disso. Então o Flávio Dino já tá, peraí, não vai. Obviamente, se eles tentarem aprovar isso, vai parar no STF, e aí o STF vai barrar. Hoje, a boa notícia é que o Flávio Dino tem apoio de todos os ministros do STF. Vamos ver aí o que vai acontecer nessa investigação. O Arthur Lira tá ameaçando aí virar isso contra o PT? Muito difícil. Muito difícil. Pode fulanizar indivíduo A, B ou C, recebeu alguma emenda. Duvido que algum deputado do PT sabendo. Olha, mesmo se tiver algum corrupto ali no PT, que sempre tem ali pode ter, não conheço se tiver, mas pode ter ali uma maçã podre no meio. Mesmo se tiver, seria muito burro cometer algum crime aí com as emendas, sabendo que lá no passado, toda investigação que tem sempre mira contra o PT. Sabendo que, ó, se 100 deputados roubarem 10 milhões cada e você roubar 10 reais, quem vai preso é só você, viu, petista? Nenhum petista ia fazer isso. Ainda mais que, nesse caso aí, mais de 95% do valor das emendas foram para deputados de direita. Então, difícil aí a ameaça do Arthur Lira se concretizar. Tá um pânico. Muito bom, viu? Muito bom vendo aí. Eu tava realmente imaginando isso quando, na semana retrasada. Agora vai ter festas aí e tal, esses vagabundos do Centrão vão estar aí aproveitando todo o dinheiro que roubaram nos últimos anos, vão estar no bem bom. Não. Passaram um Natal desgraçado, que é o que eles merecem, e vão passar um ano novo desgraçado, não conseguem nem festejar. Com medo da prisão. O Arthur Lira mais que os outros. Que o Arthur Lira fez muitos inimigos nesses 4 anos. E tem a melhor parte de quando o cara faz muitos inimigos, um bandido desse tipo. Que muitos dos inimigos que ele fez, hoje o estão abraçando. E fingem que são amigos dele, viu? Na hora que ele não tiver mais poder, ele vai ver as costas dele toda furada de tanta punhalada que ele vai levar. Isso que vai acontecer com o Arthur Lira. Veremos aí, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Lembrando aqui que quem quiser fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, temos só mais 2 dias para fazer parte, viu? Aqui embaixo tem o link na descrição, ou no segundo link da descrição tem a nossa equipe de suporte. Fale com a nossa equipe de suporte. Vamos para cima aí da extrema-direita. Falou!